Boa tarde a todos. Romanos 10, 17 fala: por sorte a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sempre que o evangelho da graça e salvação de nosso Senhor Jesus Cristo é anunciado, quem já crê tem a chance de ouvir de novo aqui, a história maravilhosa que mudou a vida dele. Tem a chance de novo de trazer à memória aquele dia, aquele momento que você recebeu o evangelho e pela ação do Espírito Santo, ouvindo a palavra, a fé veio, você pôde aceitar Jesus como Salvador. O evangelho da graça e salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, pregado, proporciona histórias maravilhosas. Tenho certeza que vocês conhecem muitas. Temos aqui na plateia um irmão que é especialista em contá-las, Mr. John Camp. Mas eu tenho o privilégio hoje de trazer resumido nessa abertura uma história que aconteceu aqui em Limeira. Em 1973, alguns jovens com alguma proeminência na sociedade local ouviram do evangelho e creram e aceitaram o Senhor Jesus como Salvador. Eu acho essa história muito bonita porque não estavam eles num Boeing 747 caindo no mar. Não estavam eles num trem pegando fogo ou num barco que estava afundando. Não. Esses jovens aqui em Limeira, 1973, estavam no esplendor da juventude, da força, tinham seus sonhos, cabeludos, tocando guitarras, tudo que um jovem natural pode fazer. Aqui entre nós, temos aqui alguns deles, graças ao Senhor. Peixe, a Gina, Lineu, Fernando Lense, China Salete e também o Pelisson, que são aqueles da primeira turma aqui em Limeira em 1973. Repito, estavam no auge, tinham tudo que um jovem tem, que esse mundo oferece. E o Senhor ganhou-os com o evangelho. Muito maravilhosa essa história, porque depois deles, muitos vieram a crer. Hoje nós temos nessa sala aqui mais de 400, e no Brasil, graças ao Senhor, quantos e quantos irmãos reunidos somente ao nome do Senhor Jesus. E a história deles é bonita porque eles, de 73 a 77, ficaram reunidos com o suporte de uma denominação, não entendiam. Depois, a luz de Deus brilhou e eles puderam entender que o testemunho do Senhor é livre. O lugar de reunião é do Senhor, não é de homem. E apartaram-se. E no ano seguinte, 78, o Senhor mostrou a eles fruto da oração. E eles chegaram ao conhecimento do lugar de reunião. E daí a história é tudo que nós temos aqui hoje. Essa é uma história que eu tenho o prazer de contar, de Limeira. Mas quem viveu isso aqui em 73, eu era molecão, mais 19 anos, mas foi um impacto na cidade tão grande, mas tão grande, que eu, um católico apostólico romano praticante, estava servindo tiro de guerra, serviço militar. Comecei aí com o Novo Testamento no bolso. Virou moda agora, porque todo mundo agora está lendo a Bíblia, a juventude está lendo a Bíblia. Eu também não podia largar da religião, mas estava com o meu Novo Testamento no bolso da calça do serviço militar. Então, para mim é uma alegria saber que o evangelho anunciado, pregado, a pessoa ouve, o Espírito Santo age e tem salvação. É um privilégio muito grande a todos vocês que estão aqui, e quero dizer que prestem atenção no versículo lido na palavra de Deus. Quem ainda não crê está aqui sentado hoje
tenha certeza, você não está aqui por acaso. O Senhor trouxe você aqui para falar com você. Criança, jovem, adolescente, adulto maduro, ancião, quem quer que seja, se você ainda não tem o Senhor Jesus como Salvador, vou dizer a você, pode ser sim esta a última oportunidade que Deus tem para falar com você. Ai, mas Caritas, está sendo trágico demais. Está sendo pessimista. Eu tenho só 15 anos, eu tenho só 23, tenho uma vida inteira pela frente. Posso ouvir esse evangelho amanhã, o ano que vem, daqui 2 semanas, sei lá. Engano. O irmão Lineu me ajudou aqui, sem ele saber, ele está me ajudando. Montou um cenário aqui, ele colocou 2 relógios. Eu ia falar dos 2 relógios, ele colocou aqui. Para você que não tem a Jesus Cristo como seu Salvador, o Filho de Deus, preste atenção. Tem 2 relógios trabalhando contra você, rodando contra você. Do lado direito aqui é o relógio biológico. Você, quantos anos tem? Você sabe, não precisa falar. Você sabe quantos anos você tem. Amanhã você está mais velho. Só que tem uma coisa. A gente nasce e morre. Quando? Só Deus sabe. Seu RG pode ver lá. Tem a sua data de nascimento, mas não tem a sua data de morte. Só Deus sabe. Então, está correndo contra você. O relógio biológico. O outro relógio, está aqui à minha esquerda, é o relógio do tempo da graça. Neste momento, o tempo que nós estamos vivendo, segundo a palavra de Deus, é o tempo da graça. Vamos dizer assim, no RG do tempo da graça, está lá o dia do início, dia de Pentecostes. Mas não tem no RG do tempo da graça o dia que vai terminar. Vai terminar. Deus sabe quando, nós não sabemos, mas nós entendemos que essa pregação pode não chegar ao final e será uma coisa normal para aqueles que creem. Para aqueles que creem. Porque o cristão salvo, perdoado, espera o quê? O arrebatamento. E o tempo da graça vai terminar com o arrebatamento. Então, se você não crê, se você ainda não crê, e você fechar os olhos por esse mundo, sua sorte está selada. Não tem mais chance. Foi embora desse mundo para a eternidade sem ter Cristo como Salvador, sua sorte está selada. E se você não morrer, mas o tempo da graça terminar, que pode ser hoje à noite, pode ser daqui 15 minutos, você não morreu, mas acabou o tempo da graça, sua sorte selada também. Acabou a sua oportunidade. Não tem mais chance. Então, aproveite que é hoje. Nosso tempo é mais curto, nós vamos correr. O evangelho tem 2 partes. Deus é amor, Deus ama o pecador e ama mesmo, não importa quem quer que ele seja, onde quer que ele esteja, o que ele tenha feito na vida, qual é o somatório dos pecados dele. Deus ama o pecador. Sim, essa é a verdade do evangelho. Deus ama o pecador. Mas tem a segunda parte, que infelizmente é omitida, é escondida, é ocultada, não sei por quê. Talvez para não perder fiéis nas cadeiras. Mas, por exemplo, a palavra inferno aparece 27 vezes na Bíblia, Satanás 22, o diabo 15. Como é que faz? Pula esses versículos, essas páginas? Estão lá. E nós temos que anunciar o evangelho completo. Deus é amor? Sim. Mas esse amor recusado, no futuro dará lugar ao juízo. E Deus não quer isso hoje para você. Ele está oferecendo amor. Deus ama. Tempo da graça. O tempo que Deus ainda hoje oferece de graça para qualquer um aqui. Perdão dos pecados. Por graça e misericórdia. Vou apresentar então rápido uma amostra da mente de Deus e também da santidade de Deus, para que você possa só pegar o óculos um momento. Assim, você que não tem conhecimento de quem é Deus, por exemplo, quando duas pessoas se encontram, tem cartão de visita, troca esse cartão, né? Aí está escrito lá, eu sou isso, isso, isso.
o outro dá o cartão para um, eu sou isso, você fica sabendo tudo dele, ele fica sabendo tudo do outro, e assim é. Então, rápido, nosso tempo é curto, vou falar para vocês um pouco do que é Deus, rápido. Eu vou ler os versículos que eu tenho aqui já escritos, assim, porque senão, se for esperar todo mundo abrir, aí perdemos tempo e o tempo não dá para tudo, tá? Então eu já vou lendo, vocês podem ouvir, prestar mais atenção, ouvir, se puder acompanhar, melhor. Eu vou ler então Isaías 55, 8, 9. 55 de Isaías 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. O Senhor está dizendo. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Está Deus falando para o homem. Tem gente que fala assim, eu não leio a Bíblia porque é muito difícil, não consigo entender, não sei. Uma criança que me ouviu falar agora, que não leu, só de ouvir, entende o que está falando aqui. Os pensamentos de Deus, lá em cima. Os do homem, rasteiros, terrenos, terrenais. Os caminhos de Deus, lá em cima. Os caminhos do homem, aqui embaixo. Essa é a mente de Deus. E tem um provérbio em 14, 12 que diz que há caminhos para o homem que parece direito, mas no final são caminhos de morte. São caminhos de morte. Mas aquele líder religioso, nossa, ele conduz milhões. O caminho dele é de Deus? O caminho dele é segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? Se não é, caminho terreno. Agora, um versículo para falar desse Deus 3 vezes santo, para você ter noção, conhecimento dele. Está no livro de Abacuque, profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Esse é Deus, essa é a santidade de Deus. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Vexação, para quem não entende, é tudo aquilo de porcaria, sujo, ruim, triste, que o homem sabe fazer de montão, tá? Mas Deus não pode, é puro de olhos que não podes ver o mal. E nós fazemos o mal o dia todo, toda hora, todo minuto. E Deus não pode ver o mal. Julga. A justiça de Deus julga. O pecado julga o mal. Essa é a natureza de Deus. Essa é a mente de Deus. E agora vemos a condição atual do homem que não tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O homem natural. Nasceu, cresceu, bom marido, bom esposo, bom pai, bom vizinho. Salmo 14, versículo 2, versículo 3. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Salmo 14, 2 e 3. Essa cena aqui, Deus lá em cima, olhando para ver os filhos dos homens, para ver se tinha um que tivesse entendimento e que buscasse a Deus. Olha o versículo 3. Desviaram-se todos, presta atenção nessa palavra, todos, e juntamente se fizeram imundos. Imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Agora leia Isaías 53, versículo 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Olha aí o homem aí, andando no seu caminho, que no final são caminhos de morte. Cada um se desviava pelo seu caminho. Soltou a ovelha no pasto, trabalho. Para cá, uma para lá, some tudo. Ovelha, desgarrados. Romanos 3, versículo 10 e o versículo 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Mas caritá, eu na minha vida religiosa, eu coloco toda a minha devoção no que eu faço. Imundo.
Mas caridade, eu tenho fé naquilo que eu faço, que eu acho que é bonito e não atrapalho ninguém. Inútil, imundo, extraviado, desgarrado. Não adianta. Essa é a condição do homem natural diante de um Deus que é 3 vezes santo. Esse é o homem. Mas espera aí. Esse retrato aí do homem que você está falando, tá feio, hein? Tá feio sim. Tá horroroso. Mas é o nosso retrato. Desde que nascemos, desde que fomos concebidos, é o nosso retrato. Mas espera aí, Caritá. Deus criou o homem assim? Eu vi alguma coisa, imagem e semelhança? Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Sim, criou. Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, do jeito que Deus quis. Pegou do pó da terra, formou o homem, colocou nas narinas, sopro da vida. Gênesis 2, 21 e 22. E tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Tudo bonito, conforme Deus queria. Realmente não tem nada aqui de errado. Não bate com os versículos de Romanos 3, de Isaías 53, de Salmo 14. Aliás, agora eu quero falar um pouco com as irmãs aqui. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Eu sempre cresci desse tamanho aqui. Eu sempre ouvi que a mulher é um ser inferior ao homem. Acho que vocês também cresceram com essa bobagem. E a sabedoria de Deus aqui mostra o contrário. Mostra que não é isso. Preste atenção. Tomou uma de suas costelas, cerrou a carne e de seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Reparou da onde que Deus tirou o osso para fazer a mulher, o osso do homem? Não foi nem do pé aqui embaixo, ó, nem da cabeça aqui em cima. Da costela, que envolve o coração. Daqui que saiu a mulher, essa que é do jutora, a companheira, a amiga, a esposa. Então fica para baixo essa ideia de que a mulher é inferior. Mas Deus, depois que criou o homem e a mulher, e deu uma ordem. É isso. É isso que não é dito, é isso que não é proclamado. Deus deu uma ordem em Gênesis 2, 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Deus não falou assim, não come de todas, só come de uma, só essa aqui que pode comer. Não, ao contrário. Todas podem ser comidas, mas dessa aqui, a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E aí, houve obediência? Houve obediência? Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Vou ler. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aí, esse episódio mudou tudo. O homem criado em imagem e semelhança de Deus, no estado de inocência, e de repente desobedece. Uma só
ação pecaminosa. Puxa, mas como esse Deus é rigoroso? Não, Deus é 3 vezes santo, não pode contemplar o mal. Julga, a justiça de Deus julga o pecado. Uma só desobediência, tudo perdido. E nós vemos no versículo 23 de Gênesis 3, versículo 23, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Deus, então, tira Adão e Eva do Éden. Adão e Eva, tão logo pecam, pegam folhas de figueira para fazer aventais e cobrem a nudez. Até agora há pouco não tinham noção da nudez. Agora com o pecado já tem. Pecado, desobediência, rebelião contra Deus. E ficaram cobertos? Estão bem vestidos? Eu acho que não. Não, tenho certeza. Porque eles se escondem entre as árvores. O fato do homem, de Adão e Eva fazerem os aventais da folha de figueira, nada mais é que uma imagem do homem querendo produzir a sua própria salvação, cobrir o seu próprio pecado com o seu próprio esforço, fazendo roupas de folha de figueira. Só que não esconde a nudez, tanto é que eles se escondem entre as árvores, símbolo das religiões. Mas alguém aqui sentado que não teve contato com o evangelho da graça e salvação, está tendo hoje? Pode perguntar, mas isso foi lá com Adão e Eva. Eu nasci em 1938, eu nasci em 1965, eu nasci agora faz 20 anos, 5 anos, sei lá. O que eu tenho que ver com o que Adão e Eva fez? Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Eu pequei, você pecou, todos pecaram. Todos. Passou de Adão para os filhos, dos filhos para os netos, bisnetos, trisnetos, tataranetos, até chegar no nenenzinho que acabou de nascer hoje. Todos pecaram. Pode reparar, leia em Gênesis, a criação de Deus, no livro de Gênesis, você vai ver lá, Deus criou tudo pronto para Adão e Eva. Você não enxerga lá em Gênesis, você não vê nenhum versículo. Farmácia, hospital e cemitério. Não tem. Por quê? Porque Deus criou o homem para a vida eterna, para viver para sempre. E se não tivesse acontecido esse pecado de Adão e Eva, o homem não morreria. Tão logo o pecado é cometido, entra a morte. Deus tinha falado. Certamente morrerás. Solução? Tem. Por quê? Porque estamos no tempo da graça, como eu falei no começo. Deus ainda hoje quer dar o perdão para você que não tenha Cristo Jesus como Salvador, o Filho unigênito de Deus. Tem solução? Tem. Pela graça, pela misericórdia de Deus. João 14, 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tem solução? Tem. O caminho, não é o caminho do homem, que no final são caminhos de morte. Não é o caminho do homem rasteiro, terrenal, na mente dele, que ele produz, que ele cria. Não. Jesus disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. 1 João 3, versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Está lembrado? Deus olhou lá de cima para ver se entre os filhos dos homens tinha algum que entendesse, que buscasse a Deus, algum habilitado. Nenhum. Todos inúteis, sujos, imundos. Mas aqui, em 1 João fala
E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Por isso que tem que ser Jesus. Só pode ser ele, o Filho unigênito de Deus. Nele não há pecado. Incontaminado, incontaminável, não tinha nada com o pecado, a parte do pecado. Puro, incontaminado. Nele não há pecado. E no homem, no seu estado natural, só pecado. E só pecados. E o Senhor Jesus aceitou vir a esse mundo, humilhando-se, nascido de mulher, passando por essa terra, era um homem e também, ao mesmo tempo, era Deus. Era um homem, era Deus. Um homem perfeito e era Deus. E ele veio a esse mundo sabendo para que veio. Para tirar os nossos pecados. E ele foi até aquela cruz. Lembrem-se, se alguém não tem contato, depois pode ler nos 4 evangelhos. Negado por um amigo verdadeiro, traído por um falso, esbofeteado por outros, abandonado por todos, o Filho de Deus, que andou aqui por 33 anos, mais ou menos, fazendo bem, curando enfermos, dando vista a cegos, pernas a paralítico, fala para o mudo, ouvidos para o surdo, ressuscitou mortos e tantos outros milagres que a Bíblia fala que não caberia tudo o que ele fez. Só fez o bem. E, naquele dia, num julgamento falso, foi trocado por um bandido, por um assassino, Barrabás. Se alguém tiver a oportunidade, pesquise para ler sobre o açoite romano. Antes do Senhor ir para a cruz, ele foi açoitado. João 19 fala que Pilatos o açoitou. Eu não sei bem se foi o próprio Pilatos que açoitou ao Senhor Jesus ou se ele escalou um dos seus PhD em maldade, em crueldade, em brutaria, em selvageria dos romanos, que eles eram assim, para fazer esse açoite. O condenado para o açoite é preso com as mãos assim, os pés, as costas ficam expostas, pronta para receber. Depois vocês podem pesquisar, antes dele ir para a cruz, o que o Senhor sofreu, sabendo que o final era a cruz. O chicote do açoite romano, 3 tiras de couro. Nas tiras tinham bolinhas de metais e ossos em formas de lâmina, ossos humanos e ossos de carneiro. Quando ele terminou o açoite, ali estava um ser humano, ele era homem, estava com o seu corpo totalmente estragado, judiado. Não tinha nervo, não tinha pele, não tinha músculo, que não estava cortado. Eu imagino que quando o Cirineu pega a cruz para carregar, é porque nas costas dele não tinha como carregar. Imagino eu. A palavra não fala isso, só fala que ele tomou a cruz. E aí ele vai para a cruz do Calvário. 6 horas. 6 horas pregado naquela cruz. 9 da manhã até ao meio-dia. Os homens blasfemando contra ele e ele preso lá naquela cruz. Imagine, aqui na plateia tem médicos profissionais de medicina que sabem muito mais do que eu, mas pelo que eu li, crucificado, está preso, mãos e pés, os músculos do peito estão estressados e deixam os pulmões na posição cheio. E ele tem que soltar o ar. E as mãos estão presas. E os pés presos. Ele tem que fazer força com os pés e com as mãos, raspando as costas que estão feridas na cruz para tentar soltar o ar. E assim sucessivamente. Desidratado, que perde toda a água. Morte terrível de cruz. Mas como? Se ele só fez o bem, se ele amou a todos, Filho de Deus veio a esse mundo para salvar pecadores.
E depois, meio-dia às 3 da tarde, quando o sol é mais intenso, o brilho do sol no planeta Terra, fez-se trevas. Fez-se trevas. Nesse momento, o próprio Deus dá as costas a seu filho. Pecado sendo julgado no Filho de Deus. Uma pessoa, uma hipótese não existe, tivesse um só pecado na vida dela. Uma pessoa. Só tem um pecado. Não existe. Essa pessoa, com esse único pecado, já tinha o voucher, o vale-brinde, para ir para o inferno e depois lago de fogo por toda uma eternidade. Um só pecado. Agora cada um aqui sabe quanto já pecou nessa vida. A provisão de salvação que Deus proporcionou no sacrifício da cruz do Calvário é para perdoar todos os pecados de todos os homens. Sabemos que nem todos aceitaram, mas tem provisão. Mas não se preocupe com aquele que não aceitou. Se preocupe com você, porque Deus está falando com você nessa tarde. Está convidando você para ser salvo. Depois de morto, soldado furulado, sai sangue e água. E depois ele é sepultado. E graças a Deus, ao terceiro dia, ressuscitado de entre os mortos. Que triste seria para aqueles seguidores do Senhor Jesus daquela época, se ele ficasse, o corpo ficasse sepultado para sempre. Mas não, graças a Deus. Deus o ressuscita ao terceiro dia e dá a prova cabal ao mais cabeça fechada, o incrédulo de coração mais duro. Aceitei o sacrifício dele. O sacrifício do meu filho foi suficiente, completo, perfeito, feito uma única vez para perdoar você. Essa é a prova que Deus deu, ressuscitando a Cristo ao terceiro dia de entre os mortos. Quem aceita o Senhor Jesus? Que maravilha! Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uma criança ouviu agora, já entendeu. Quem é que não entende isso? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O juiz pediu para o soldado ir buscar, essa é uma história, um prisioneiro que estava numa cela, traga ele para cá. Mas seu juiz, meritíssimo, esse é prisão perpétua. Cometeu aquele crime horroroso contra aquele senhor, que é poderoso. Estou falando para você, traga ele para cá. O soldado vai e traz o prisioneiro, prisão perpétua, sem chance de apelação. Quem é advogado aqui sabe, sem chance de apelação, prisão perpétua. O soldado traz, o juiz, o senhor é o, sim sou eu, da cela número, sim sou eu. A partir de hoje, o senhor está livre. Preso, ó. Eu? Você está livre. Ele saiu dando pulo, assim, de alegria. Ele sabia que ele ia passar uma vida inteira preso, não tinha a chance de apelação. Livre, o senhor está livre. Não há mais condenação. Mas como? O filho do homem que você fez tanto mal veio aqui hoje e quase que me obrigou a soltar. E ele pagou algo equivalente à sua prisão perpétua. E sendo assim, pela justiça aqui do país, está tudo quites. Você está livre. O filho daquele a quem você injuriou, daquele a quem você maltratou, esse veio aqui hoje e pagou por você. Você está livre. Alguém pagou por ele. Ele estava livre. Quem aceita? João 1:12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. A hora está passando. Aos que creem no seu nome. Quando eu era moleque, eu via muito disso. Moleque pobre de rua. E eu via muito essas histórias assim, daqueles que eram ricos, poderosos, né? Aquele ali é filho de fulano. Entra em qualquer lugar. Esse aí, nossa, ninguém segura. Filho de ciclano, tem muito. Entra em qualquer lugar. Olha o que fala aqui, a palavra de João 1:12.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O cara é filho do fulano, do ciclano. Quem crê, aceita Jesus Cristo como Salvador, entende e aceita que aquela obra na cruz foi para você, para tirar os seus pecados, filho de Deus. Inclusive, segunda-feira, se você aceitar Jesus aqui como Salvador, corra para o Poupa Tempo. Vai lá e leve o seu RG. Moço, eu vim aqui trocar meu RG. Onde está a filiação, o nome do meu pai e da minha mãe, tira aqui. Põe filho de Deus. Eu acreditei, aceitei Jesus como meu Salvador. Pode fazer isso. Filho de Deus. Quer coisa melhor que isso? Quer um pai melhor que esse? Filho de Deus. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Creu, aceitou o Senhor Jesus como Salvador. Aceitou que aquele sacrifício na cruz foi para você. Que Cristo Jesus te substituiu naquela cruz. Você agora não é mais da sua cidade. Eu esses dias fiquei fazendo as inscrições, eu conheci um monte de cidade que eu não conhecia. E vocês sabem da cidade que vocês são, quem já é salvo, sabem que não é mais dessa cidade que se mora. Nós somos, na verdade, de uma cidade celestial, e de onde virá o Salvador, que transformará o nosso corpo abatido. Abatido? Morto, caído, arruinado. Soldado voltava estava no campo de batalha, voltava para o acampamento, o capitão perguntava: quanto você abateu hoje? Ah, abati 12. Abatido, morto, caído. Cara, então, mas agora eu estou fazendo academia, 6 vezes por semana, 2 horas por dia. Vou ficar fortão agora. Vai melhorar um pouquinho, vai dar um pouco de qualidade de vida? Sim, mas não se engane. Corpo abatido. Está podre, está estragado. Mas eu estou tomando umas vitaminas, contratei uma nutricionista, agora vai. Vai melhorar, sim. Pode emagrecer um pouco, mas não adianta. Corpo abatido. Mas vou fazer uma plástica, vou dar uma geral aqui na fachada. Pode dar uma geral na fachada. Vai ficar melhor, vai. Mas lá dentro, o corpo abatido, corrompido pelo pecado. Então, essa é a chance de aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Hoje à noite, agora. Um pouquinho, nós vamos orar. Quando baixarmos a cabeça, fecharmos nossos olhos. Se tem alguém aqui, criança, jovem, adulto, ancião, que ainda não crê, que ainda não tem a Jesus como seu Salvador, aproveite. Fala para ele que você quer ser filho dele. Fala para ele que você não quer mais ser imundo, quer ser limpo. Fala para ele que você quer que o sangue do Senhor Jesus purifique todo o pecado. Condenação para quem não crê? Essa é a parte que omite no Evangelho da graça e da salvação. Mas não pode falar, senão traumatiza. Aí a pessoa não vem mais aqui. Não. O Evangelho da graça e da salvação é completo. Está aqui. João 3,18. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Vou repetir. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, vai ser, já está, nasceu condenado. Já veio para esse mundo com uma condenação sobre a cabeça. Juízo. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Repito, aquele que crê no Filho é presente e agora tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quer dizer que ele nasceu com a ira de Deus sobre ele, sim. O juízo, sim, sobre ele. E ira não é ódio, não é furor de Deus, não. Ira é a substituição. Sai o amor de Deus, que está ofertando perdão para o pecador, e entra então o juízo para aquele que nega. Olha o tempo da graça terminando, pode ser hoje. Olha o seu relógio biológico, quem sabe quando você vai fechar os olhos por esse mundo. 2 relógios trabalhando contra você.
Eu li esses dias no livrinho, essa historinha achei muito boa. E é uma da pólice de seguro, uma contradição, né? Seguro de vida. Tudo que o seguro de vida faz é não dar vida. Pode dar um prêmio se a pessoa morrer, ou para os herdeiros, ou para ele se ele ficar inválido, mas vida não dá. Contraditório isso aí. Só um pode dar vida, Deus, porque ele tem vida. E mais, ele quer dar vida. Ele quer dar vida. Seguradora cobra e não dá vida. Interessante. Para você ter uma pólice de seguro, são muitas exigências. Pode ver. Calhamaço. E se você não satisfazer lá os desejos da seguradora, você não tem o seguro. Que não é de vida, viu? Que vida só Deus dá. Com Deus é diferente, é fácil. Só duas exigências. Primeira, você, hoje, diante de um Deus 3 vezes santo, se reconheça pecador. Primeiro passo, se reconheça pecador, porque Deus enviou o seu Filho para morrer pelos pecadores. Se você aí, diante da sua religião, da sua formação religiosa, das suas boas maneiras, se acha que não é pecador, Deus não está falando com você. Deus está falando só com o pecador. Então, primeira exigência, se reconheça pecador. Segunda, aceite por graça, por misericórdia de Deus, esse presente. A morte de Cristo na cruz para seus pecados. Só isso. Você estará salvo por toda uma eternidade. Final da história diz que aquele jovem saiu da frente do juiz. Seu juiz, antes de eu sair, quero agradecer ao senhor, mas me dá o endereço aí, na casa do filho do homem que me salvou. Por quê? Não quero ir lá. O juiz deu o endereço, ele foi lá, apertou a campainha, ajoelhou, agradeceu. Ele ia passar uma eternidade, uma vida inteira numa cela suja e estava sem condenação. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que não estão, seguem condenados, seguem com juízo. Mas Deus hoje não quer que você siga nesse caminho, nessa situação. Aceite agora o Senhor Jesus como seu Salvador e será salvo imediatamente. Podemos dar graça? Ó Deus e Pai, no teu nome bendito, agradecemos nesta noite, final de tarde e noite, o seu evangelho da graça e salvação sendo anunciado. Pedimos, se alguém aqui não tem ainda se reconhecido diante de um Deus 3 vezes santo, depois de ter ouvido do convite de perdão, depois de ter ouvido a tua palavra de salvação, se alguém ainda não se reconheceu como pecador, que faça agora. E que imediatamente aceite teu Filho como único e suficiente Salvador. E imediatamente aceite que a obra na cruz do Calvário foi feita para ele, pecador. Pedimos, Pai, tu sabes aqui e conheces a situação de cada um. Sabemos que os relógios estão correndo. Sabemos que a morte pode vir a qualquer momento. E sabemos que o tempo da graça também pode terminar. Pedimos, Pai. E agradecemos também por esse tempo aqui reunido com os irmãos e também pelo alimento que será servido. Damos graças pela provisão. Tudo em nome de teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Salvador nosso. Amém.